Uma pergunta comum é: se Jesus sabia escrever, por que não escreveu nada pessoalmente para lermos? Acontece que ele escreveu, de acordo com historiadores da Igreja primitiva. Neste episódio, vamos discutir a carta pessoal de Jesus ao rei Abgar. As cartas entre Jesus e o rei Abgar são principalmente conhecidas através de Eusébio de Cesareia, que as descobriu nos arquivos de Edessa durante sua pesquisa histórica. Eusébio apresenta a história em sua História Eclesiástica, escrita no início do século IV, o que confere um ar de antiguidade e autoridade ao relato. O rei Abgar V, também conhecido como Abgar, o Negro, governou o reino de Edessa, localizado no que hoje é o sudeste da Turquia. Por volta do ano 9 d.C., Edessa era um importante centro cultural e comercial durante o início do primeiro século, um cruzamento de várias civilizações, incluindo os impérios romano e persa. O rei Abgar V fazia parte da dinastia Osroena, o que tornava Edessa uma entidade política significativa durante um período de grande turbulência regional. O governo de Abgar é notável por sua diplomacia estratégica e seus esforços para navegar pelas lutas de poder entre os grandes impérios. Ele é frequentemente lembrado não apenas por sua acuidade política, mas também por sua conexão única com a história cristã primitiva, que entrelaça sua história com a de Jesus Cristo. O rei Abgar sofria de uma doença crônica e debilitante. As descrições de sua condição variam, mas é claro que era grave e nenhum médico local podia oferecer alívio. Foi durante este tempo de sofrimento que Abgar ouviu falar de Jesus de Nazaré, cuja fama como curandeiro havia começado a se espalhar muito além das fronteiras da Judéia. As histórias de Jesus que chegaram ao rei Abgar estavam cheias de relatos de curas milagrosas, cegos passando a ver, paralíticos voltando a andar e doentes sendo restaurados à plena saúde. Esses relatos despertaram uma mistura de esperança e curiosidade no rei. Abgar pensou que, se tais histórias fossem verdadeiras, talvez esse Jesus pudesse oferecer um remédio não apenas para seus males físicos, mas também para os males espirituais e políticos de seu povo. Em sua dor e esperança, Abgar enviou uma carta a Jesus. De acordo com antigas tradições cristãs, preservadas particularmente nos escritos de Eusébio de Cesareia, um historiador da Igreja do século IV, o rei Abgar escreveu uma carta a Jesus, um ato que foi tanto ousado quanto sem precedentes. Na carta, ele dizia a Jesus: "E quando ouvi todas essas coisas sobre você, considerei que você é o próprio Deus que desceu do céu para agir assim, ou que você é o Filho de Deus fazendo tais coisas. Portanto, estou escrevendo para você e peço que me visite e cure minha doença. Por sinal, ouvi dizer que os judeus estão murmurando sobre você e desejam te fazer mal. Tem uma cidade, um pouco pequena, mas nobre, e ela é suficiente para nós dois." Como você pode ver, em sua carta, Abgar expressou um profundo respeito e reverência por Jesus, reconhecendo-o não apenas como um curandeiro, mas como um salvador que realizava milagres sem o uso de remédios ou ervas. Suas palavras refletiam uma profunda crença no poder divino de Jesus. Aqui está o que ele disse novamente. Ele disse: "Eu ouvi sobre você e seus milagres, e acredito que você vem de Deus." Prosseguindo, Abgar então estendeu um convite a Jesus, oferecendo-lhe refúgio em Edessa, um lugar distante das crescentes hostilidades que marcavam o ministério de Jesus na Judéia. Ele escreveu a Jesus dizendo: "Convido você a vir até mim e escapar da perseguição que está sofrendo." O pedido do rei era simples, mas profundo. Ele pediu a cura para sua doença, acreditando que a presença de Jesus restauraria sua saúde. "Portanto, escrevo para pedir que você venha até mim e cure a doença que me aflige." Esse pedido ilustra não apenas sua crença em Jesus, mas também a esperança de que esse poder pudesse se estender além das populações judaicas para um governante gentio. Entregar a mensagem de Edessa a Jesus na Judéia não foi uma tarefa fácil, dada a considerável distância e a natureza rudimentar dos meios de transporte e comunicação da época. Segundo historiadores, o rei Abgar confiou essa importante carta a um emissário, um mensageiro real, que foi encarregado da significativa responsabilidade de encontrar Jesus e entregar a mensagem diretamente a ele. Esse mensageiro precisaria não apenas navegar pelas paisagens geográficas e políticas das regiões entre Edessa e Judéia, mas também localizar o próprio Jesus, o que seria desafiador, dado o ministério itinerante de Jesus.
A jornada do emissário encapsula uma busca física e metafórica pela verdade espiritual e cura. Ao chegar a Jesus, de acordo com a história, o mensageiro apresentou a carta a Jesus, completando assim sua missão. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando: o que Jesus fez após receber a carta? Esse é o ponto do episódio. O que Jesus escreveu em sua carta ao rei Abgar? A resposta de Jesus ao apelo sincero do rei Abgar é crucial. Segundo as tradições preservadas por Eusébio e outras fontes cristãs primitivas, Jesus realmente respondeu ao rei Abgar. Aqui está o que Jesus escreveu na carta ao rei. Ele escreveu: Bem-aventurado é você que acreditou em mim sem ter me visto. Pois está escrito a meu respeito, que aqueles que me viram não acreditarão em mim, e que aqueles que não me viram acreditarão e serão salvos. Mas quanto ao que você me escreveu, para que eu vá até você, é necessário que eu cumpra todas as coisas aqui para as quais fui enviado, e após cumpri-las, serei levado para aquele que me enviou. Mas depois de ser levado, enviarei um dos meus discípulos até você para curar sua doença e trazer vida para você e para os seus. Como você pode ver, na sua carta, Jesus reconheceu a fé de Abgar e seu entendimento da missão de Jesus na terra. A resposta é graciosa e honradora da crença de Abgar. Historicamente, a carta representa um reconhecimento precoce da mensagem cristã se espalhando além das populações judaicas para o mundo greco-romano mais amplo. Sugere que Jesus estava ciente de sua crescente influência e pretendia que seus ensinamentos alcançassem todos os cantos da terra, simbolizado pela sua promessa de enviar um discípulo após sua ascensão. Essa promessa também ilustra o papel dos apóstolos em continuar o trabalho de Jesus, um aspecto fundamental da doutrina cristã sobre a sucessão apostólica. O que aconteceu após Jesus escrever uma carta ao rei Abgar? Segundo relatos históricos narrados por Eusébio e depois ampliados em vários textos apócrifos, Jesus cumpriu sua promessa feita na carta após sua ascensão. Ele enviou um de seus 70 discípulos, identificado como Tadeu, para Edessa. Ao chegar em Edessa, Tadeu teria curado o rei Abgar e muitos de seus súditos, provocando assim uma conversão significativa ao cristianismo dentro do reino. Esse ato não apenas confirmou o poder e o alcance das palavras e promessas de Jesus, mas também estabeleceu firmemente uma das primeiras comunidades cristãs fora da terra natal judaica. O reino de Edessa tornou-se um centro vital para a propagação da fé no Oriente, influenciando regiões vizinhas e desempenhando um papel crítico na formação da tradição cristã síria primitiva. Segundo elaborações posteriores da história, Tadeu não só trouxe a carta de Jesus para Edessa, mas também trouxe um pano com o rosto de Cristo, que foi criado milagrosamente quando Jesus pressionou uma toalha em seu rosto umedecido. Essa imagem, conhecida como o Santo Rosto de Edessa, tornou-se um ícone venerado, acreditado ter poderes protetores e foi um foco significativo de veneração. Vamos expandir mais sobre essa história em outro vídeo. Fique atento a isso em nosso canal. A troca de cartas entre o rei Abgar e Jesus destacou temas de fé, missão divina e o alcance universal da mensagem de Jesus. Reforçou a crença de que a salvação através de Jesus estava disponível para toda a humanidade, além dos limites étnicos e geográficos da Judéia. A seção final deste episódio tratará da autenticidade da carta. Será que as alegações sobre Jesus escrever uma carta para um rei na Turquia são verdadeiras? Como mencionado anteriormente, as cartas entre Jesus e o rei Abgar vieram à tona através de Eusébio de Cesareia, que afirma tê-las descoberto nos arquivos de Edessa durante sua pesquisa histórica. No entanto, a autenticidade dessas cartas tem sido objeto de considerável debate entre estudiosos e teólogos. Primeiro, não há cópias sobreviventes das cartas originais além do que Eusébio transcreve. Os céticos argumentam que o estilo e o conteúdo das cartas não correspondem conclusivamente ao contexto judaico da época de Jesus. No entanto, como não temos a carta original, também não podemos afirmar conclusivamente que as cartas não existiram. Segundo, alguns céticos dizem que o uso do grego para escrever em uma região onde o aramaico era predominante levanta questões sobre a origem e a autenticidade da carta. Eu discordo. Muitos falantes de aramaico da época escreviam e falavam em grego, que era uma língua dominante na época. Faz sentido se Jesus também o fez.
Além disso, as cartas eram correspondências entre duas pessoas em países diferentes que não falavam a mesma língua. Faria sentido que a língua de correspondência fosse aquela que poderia ser entendida por ambas as partes. Em essência, acredito que essa carta existiu, mas também é possível que Jesus tenha ditado sua intenção a um mensageiro para o rei, que então a escreveu. Seja qual for o caso, houve correspondências entre Jesus e o rei Abgar, o que mais tarde resultou na cura milagrosa do rei e na conversão de toda a sua casa ao cristianismo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste episódio, por favor, inscreva-se neste canal. Curta e compartilhe este vídeo. Isso ajudará a alcançar mais pessoas no YouTube. Deus te abençoe. Amém.